programa para você fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berge. No programa de hoje tem muita Fórmula 1, GP2, Fórmula Indy e muito mais. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde ao meu companheiro de equipe, Eduardo, agora no nosso novo time para automobilismo na rádio. Boa tarde, ouvintes. E temos o nosso convidado aqui, o Nilton Amaral, que é um especialista em automobilismo regional e piloto e chefe de equipe, às vezes, talvez. É, um pouquinho de tudo, né? O automobilismo, o cara tem que ser polivalente. Vai conversar conosco sobre Fórmula 1 e também o automobilismo daqui e o que mais vier de automobilismo. Muito bem, Bernardo, agora vamos conferir os destaques do Guaíba GP de hoje. Sobe o giro do motor. Torpedo e o WhatsApp é no 5193887532. Você pode também seguir o Twitter da Rádio Guaíba, o Guaíba Esportes, e também o da Rádio Guaíba Oficial, trazendo todas as informações. RD Guaíba Oficial. Curta a página da Guaíba no Facebook. E também, é claro, aprecie o blog Pit Lane no site do Correio do Povo. Nós começamos o programa de hoje falando sobre o GP da Alemanha de Fórmula 1. Uma corrida vencida pelo Nico Rosberg com certa facilidade e destaque, claro, para a grande corrida feita pelo Lewis Hamilton, que começou a prova na 20ª colocação, trocou o câmbio e fez uma prova de recuperação espetacular, terminando na 3ª posição, né, Bernardo? Exatamente, mas é aquela história, né? Só a Alemanha ganha atualmente, né? Desde a Copa do Mundo. Equipe alemã, na Alemanha. Piloto alemão. Só da Alemanha. Impressionante, né? Então, Domínio total. Estão dominando tudo, né? Do futebol, automobilismo. Tudo. Impressionante. Como é que você viu essa corrida aí? Acha que foi o domínio da Mercedes é impressionante, né? Eu acho que a gente trocou na Fórmula 1, infelizmente, somente trocou a equipe que está ganhando todas, né? Todas essas mudanças, motor turbo e outras, não estão dando o resultado esperado, que era equilibrar o campeonato. Está acontecendo isso, mas da 3ª colocação para trás. Teve pegas maravilhosos. O pega do Alonso com o Ricciardo, né? Foi muito bom. Foi sensacional, olha, cada curva um botava por dentro, tomava o X, foi um troço fantástico, achei. Aliás, foi o pega da prova, né? O Alonso passou no final e ainda na última volta o Ricciardo tentou de novo. Ele cruzou quase beliscando ainda ali, foi sensacional esse pega aí. Acho que, de uma certa forma, a corrida foi boa de se assistir, que é uma coisa que estava sendo complicada em algumas etapas, principalmente no ano passado. Uma dispara na ponta e os outros somem. Mas foi bem disputado, eu gostei, foi uma prova boa de assistir, foi legal. E a tua opinião, Bernardo? Eu queria destacar, na verdade, o Hamilton, que ele não era um piloto de Fórmula 1, ele era um piloto de trator nessa prova. Que desde o começo ele estava batendo roda, tirando pedaço do carro dos outros, perdendo pedaço de carro. Impressionante, né? Ele bateu mais de uma vez, mas ele foi muito agressivo e de forma correta, eu penso, não teve nenhum problema esportivo nas manobras dele, mas ele foi um pouquinho além do que a gente está acostumado e deu um show, ele teve um toque, se eu não me engano, com o Button, acabou perdendo uma parte da asa, uma das aletas, né, da asa dianteira. Da asa dianteira. Eu acho que comprometeu um pouco, mas sinceramente, eu esperava que ele fosse perder muito rendimento. E ele trocou de pneu e seguiu andando muito bem, né? É impressionante que esses carros de Fórmula, qualquer detalhe aerodinâmico muda completamente o comportamento do carro. A aerodinâmica no Fórmula é muito mais importante. Às vezes tem influência um pouco da peça entre a direção e o corrigir motor aquilo ali, né? no O braço, piloto. né? Eu acho que ele corrigiu muito bem, né? Porque ele não sentiu falta nenhuma daquela peça ali do lado do carro. Em compensação, teve um que se envolveu nessa pancadaria aí do Hamilton. O Kimi Raikkonen, coitado, tá muito mal esse ano. O Kimi Raikkonen foi sanduichado 2 vezes durante a corrida, impressionante. Ele levou do Hamilton, que o Hamilton teve muita sorte de não furar um pneu naquele aerofólio ali que pegou de ladinho. Parecia ping-pong, ele bateu nos dois carros, roda com roda. Ele bateu nos dois carros, ele se bateu num e saiu. Uma cena impressionante. E ele estava entre os pontuadores ali e depois foi deslizando para trás, chegou em 11º, enquanto que o Alonso brigava lá na frente. Impressionante. Tá difícil a situação. Impressionante a situação do Raikkonen. E ele vem daquela etapa que ele atropelou o Massa, que nessa vez não teve culpa, né, da etapa anterior, né? Seguidinha, a gente fala. Que vamos falar a gente vai falar em seguida do Felipe Massa, nosso representante, digamos assim, da Fórmula 1, mas que ultimamente não está tendo muita sorte. Agora, um ponto que eu queria destacar com vocês, queria abrir para debate,
é o seguinte, o Rosberg, a expectativa que se tinha, né, com a troca do câmbio do Hamilton, era de que o Rosberg fosse ganhar a prova e o Hamilton dificilmente conseguiria chegar no pódio, né, enfim. E acabou que a diferença ficou em apenas 14 pontos. O Hamilton se deu muito bem, apesar de ter largado lá atrás. Pensando no campeonato. Pensando no campeonato, a diferença que era, se não me engano, de 4 pontos, terminou em 14 pontos. Levando em consideração que ele largou na 20ª colocação, quem mais se deu bem foi o Hamilton. O Rosberg fez a dele, mas quem se deu bem foi o Hamilton. Contenção de danos, né? Mas talvez essa seja o grande destaque positivo, apesar do domínio da Mercedes do campeonato. Porque é uma equipe que até agora foi plenamente esportiva, né? Os dois pilotos estão correndo para vencer e quem perde ponto numa etapa ganha ponto na outra. Isso é uma coisa sempre essa vão brigar até o fim do ano. É uma das coisas que tira muito o brilho do esporte, para mim deixa de ser esporte no momento que tudo bem, se estiver lá no final do campeonato, tá decidindo o título a favor de um dos pilotos da equipe, eu acho que até isso é justificável. Agora o que a gente tem visto sistematicamente nos outros anos são as equipes dando ordem já no início do campeonato, né? E o Hamilton só não foi melhor ainda porque o Bottas endureceu, né? Parece que no primeiro momento a ideia era nem resistir muito aos ataques do Hamilton, né? Não se meter na briga dos titãs ali. Mas, olha, andou uma barbaridade, segurou o Hamilton e talvez até em função desse probleminha aí faltando alguns pedaços do carro, mas de qualquer forma, notável o desempenho, né? Pô, segundo lugar aí. Mostra a disparidade que tem dentro da equipe ali, né? Que nos encaminha para o companheiro de equipe do Valtteri Bottas. Exatamente. Tudo converge para esse assunto. Nós vamos tratar esse assunto. Eu queria só destacar uma coisa antes. O Hamilton só não foi melhor por um ponto, um detalhe, que aqui a gente falou nos destaques, mas que eu queria trazer à tona neste momento já. O incidente envolvendo o Sutil. O carro do Sutil ficou parado na reta dos boxes e foi retirado de uma forma muito estranha, né? A gente acompanha a Fórmula 1 há bastante tempo e sabe que toda a segurança, enfim, os comissários são orientados para ter toda a segurança. Geralmente entra safety car. O que aconteceu foi que o Sutil rodou, o carro enguiçou, literalmente enguiçou na reta e ele não conseguiu tirar. Os fiscais de prova do outro lado da pista que atravessaram a pista de forma perigosa e retiraram o carro. E aí, Bernardo, o que tu acha? Tem um incidente É estranho isso aí. Foi muito tenso o momento e é muito estranho, principalmente porque é uma categoria, por exemplo, que, digamos assim, a Fórmula 1 não corre na chuva, né? Ela só corre no molhado. Se tá chovendo, não deixam correr exatamente por todo esse rigor de segurança que tomou a categoria. E daí, naquele momento, os fiscais, muitos deles são voluntários, não recebem para aquilo ali, ou recebem uma contribuição só de transporte, etc e tal, mandaram os caras ir lá no meio de uma reta, impressionante, com né? meia pista para tirar um carro do perigo. Eu digo o seguinte, isso... Parecia os anos 70. Exatamente. Assim, né? Teve um incidente em 1977, onde um fiscal foi atropelado e morreu. O piloto também morreu. O fiscal foi apagar um incêndio. Isso eu vi um vídeo esses dias aí. E o piloto foi atingido também. Exatamente o que aconteceu. No GP da África do Sul. Exatamente, em Kellam, em 1977. Morreu o Tom Price. Isso é estranho pelo seguinte, eu posso dizer até pelo nosso automobilismo aqui estadual e nacional, a recomendação de segurança há um bom tempo. Qualquer tipo de resgate tem que ser feito com a prova neutralizada. Isso aí 12 horas de Tarumã dá um número altíssimo de safety car, porque é uma prova longa, acaba gerando mais transtornos. E a orientação de segurança básica é safety car na hora. Então é muito estranho numa Fórmula 1, que os carros andam muito mais rápido, que não tem safety car. A teoria da conspiração, né? O alemão estava liderando, e aí é que tá da Alemanha. A gente levantou Forças ocultas conspiram. A gente estava levantando isso porque o Hamilton vinha num ritmo alucinante. E era capaz de... Ele tava numa... Assim, ele gastou muitos pneus para chegar até o Bottas. E se tivesse ocorrido safety car, ia juntar todo mundo e olha, eu não duvido que o Hamilton ganhasse. Uma diferença de quase 20 segundos, ele estava muito na frente. Tem o velho, chegar é uma coisa, passar é outra, mas ele teria muito mais chances e o Rosberg teria que forçar seu carro. Eu sinceramente acho que ele passaria o Bottas. Não sei se o Rosberg, porque aí os carros são equivalentes. Agora, enquanto ele tentaria passar o Bottas, com certeza o Rosberg abriria alguns segundos suficientes para dar aquela tranquilidade talvez, que ele mas precisa. Mas terminaria em segundo, né? Então, a decisão... De qualquer forma... Até se falou que a FIA não gostaria de intervir na corrida, né? Como já aconteceu em outros casos, safety car de forma exagerada, digamos assim. Naquele caso ali era necessário safety car. É uma questão básica de segurança, né? A vida dos trabalhadores que estão na pista. Vamos acreditar a uma decisão ruim. Quem sabe eles pensassem
Que fosse um resgate fácil ali. E daí, no caso, tu dava pra ver o desespero do fiscal apertando o botão que solta o câmbio do carro que tá engrenado ali, não anda, tem um botão Ele especial, travou o câmbio, né? por Foi regra, É. que o cara aperta e solta tudo lá dentro. E o cara pode empurrar o carro mesmo que o piloto tenha deixado engrenado ou quebrou alguma coisa. É por regra isso aí. E o cara apertou, teve que apertar várias vezes até conseguir empurrar o carro. E não... Felizmente foram todos muito competentes, Saiu com uma- exceção do Charlie Whiting, que é o chefão mor dos Eles, fiscais eles da FIA. felizmente não ocorreu nada, né? Digamos assim, foi só o perigo, né, de um Claro, acidente, o potencial. o potencial ali era Potencial. muito grave. Agora chegou a hora do Falamos em falar. acidente, né? Falamos em acidente, essa corrida que foi marcada pela primeira curva, né? Logo na largada. Impressionante. Hockenheim tem um histórico de primeiras curvas. É, né? mas aquela curva é muito. Ela é difícil, tu é piloto. Largada tu é piloto, não. e curvas estreitas geralmente dão incidente. O piloto Ela que tem. funila, né? Aí entra a cabeça. Vou dizer uma coisa: que Santa Cruz do Sul é um traçado nosso aqui que tem essa característica. A curva é quase 90 graus. Dá a impressão de que ela afina, mas não afina, mas é que ela é tão fechada que ali geralmente quem não Dá tem cabeça problema. já fica. Então é hora de talvez perder uma posição para ganhar na corrida. Pois é, vamos contextualizar para os nossos ouvintes. Estamos falando do nosso brasileiro Felipe Massa, que largou na terceira colocação. Tinha expectativa de fazer uma boa corrida, quem sabe terminar no pódio. E eu diria mais, eu acho que poderia, quem sabe, até terminar na frente do Bottas, dependendo da estratégia. Mas ficou na primeira curva do O GP da Felipe Alemanha. pecou duas vezes naquele, eu acho. Foi um acidente de corrida, mas o Felipe Massa teve dois pecados capitais ali. Ele largou melhor que o Bottas e ele, primeiramente, ele teve um excesso de zelo. Exatamente. Eu acho Ele também. deu aquela Segurou. tiradinha de pé para Acho não que ele- se envolver em rebu com o colega de equipe. E daí ele já engatou o seu segundo erro de imediato, que foi fazer a curva como se ele estivesse num treino de classificação. em treino Exatamente, livre. exatamente. Eu acho que, sinceramente, a comissão, né, responsável por avaliar o acidente entendeu que não houve culpa. Eu também acho que não houve culpa, sinceramente. Acho que os dois... foi um acidente de corrida, na minha Sim, visão. sem dúvida. Foi um acidente de corrida. Agora, e o Massa não tinha como ver o Magnussen, e o Magnussen também não tinha como ver o Massa por conta do Bottas, né? O Bottas estava no meio dos dois, o que aconteceu foi que a curva era para a direita, o Bottas saiu na frente, os dois se encontraram. Acontece que numa largada a gente... Quem toma, pelo menos eu penso assim, eu ajo assim na pista. O piloto que toma a linha de fora, na chegada da curva, ele tem que, mesmo que às vezes não tem ponto cego ou tem outro carro no meio, deve se imaginar que provavelmente vai ter, e na largada tá tudo embolado, que vai ter um carro por dentro. Eu não posso fazer o traçado ideal numa largada, a não ser que eu tenha certeza de que não tem ninguém. Eu acho que foi excesso... Faltou zelo, nesse momento faltou Exatamente, ele zelo. fez uma sequência, deu uma pane mental ali. Colou o relé, como a gente fala. Impressionante, né? E a situação E aí dele ele capotou. capotou... Foi toque roda com roda, né? Impressionante, assim, o Magnussen bateu, foi uma batida relativamente forte, até porque teve um capotamento. O Magnussen seguiu na prova e ainda terminou em nona. É aquela catapultada da Fórmula, né? Rodas expostas, roda com roda, um dos carros geralmente voa, né? Normalmente, eu acho que quando é roda dianteira com roda traseira, normalmente é o que a roda do motor que tá traciona propulsionando, e então sai ajuda girando. a... Agora, ele Eu ia fazer uma pergunta. Deixa eu fazer Olá. uma pergunta. O Felipe Massa é um Nigel Mansell que deu errado ou um Katayama que deu certo? olha, assim? Acho que Mansell tem um cara de muita personalidade, que não é o caso ali na minha visão. Pois eu também, eu não queria dizer que ele é o Katayama, mas eu vou fugir da pergunta dizendo o seguinte, ele é um bom piloto, mas que, olha, eu não sei, sinceramente, assim, ele teve um ano maravilhoso em 2008, quase foi campeão. Aliás, uma manobra meio estranha que tirou o campeonato dele, né? Também existe. Não, mas eu sinceramente acho que foi lícita a manobra e ocorreu dentro... Ficou aquela coisa, a gente também tem às vezes a que, assim, tendência a achar que tem que zerar. aquele campeonato que, de certa forma, foi contaminado pelo incidente se não me engano foi no Bahrein ou Singapura, que o Nelsinho bateu do Nelsinho. Sim, a Se corrida arranjada. aquela corrida que enfim, o Massa estava na frente, o problema no pit stop acabou a corrida do Massa e o Massa perdeu o campeonato por conta daquilo também. Agora, o Massa vive um momento muito ruim, né? Impressionante, Ele se sente pressionado, eu acho, pela posição de ser o único brasileiro na Fórmula 1, por ele ter um carro que já ficou claro que é competitivo. Então talvez ele queira, talvez ele não
consiga considerar a hipótese de ficar para trás. Então ele, acho que se afoba talvez, eu não sei, é difícil de Ele entender. tá na pior situação possível nas últimas Como é que tu 4 acha? corridas, porque foram 4 corridas, 3 ele abandonou, 3 o companheiro dele foi pro pódio e na que ele terminou o companheiro dele foi terceiro, ele foi quarto. A pontuação fora do fala por pódio. si, né? São 93 a 30, né? 91 91 a 30. É. Mas quando tem uma sequência assim, é terrível, né? Que tu pega 4 provas que o companheiro fez 3 pódios e ele, naquele completou, ele foi quarto lugar e o companheiro foi terceiro. Pois é, Aí já- fica aquela... Como é que tu faz pra virar isso aí? Pois é, e tem uma outra questão, né? Querendo ou não, o Massa era para ser o primeiro piloto da equipe. Sim, o Bottas é o jovem talento. É o jovem talento, sempre tem aquela história, né? Tem o piloto experiente E para vou te dar- desenvolver o carro Exatamente. e o novo No que final enfim, das tá contas, chegando. Vou te dar mais um agravante. O Valtteri Bottas perde todas as sessões de treino, as primeiras sessões de treino livre das sextas-feiras, quando começa o ajuste do carro. Ah, é Para verdade. os pilotos Tem a Suzy de Wolff, né? teste pagantes da Williams. A Suzy Wolff, o Felipe Nasser. Tem um pessoal todo que faz teste com a Williams na sexta-feira, ele perde 1 hora de preparação que o Massa tem a mais, e mesmo assim ele não conseguiu transformar em nenhuma prova isso em vantagem. Pois é, esse é um problema, porque bom, Ou tem além, que treinar menos, além né? da O segredo vantagem- é isso. além da vantagem de experiência, ele tem um treino a mais para fazer. Tá, tudo bem, a gente entende que o piloto que está desenvolvendo o carro, o piloto reserva, vai ajudar, tá ali para ajudar, mas ele tá muito mais ali porque ele pagou e quer ganhar experiência, né? Do que propriamente para desenvolver o carro para um outro piloto. O Bottas sabe o jeito que ele quer o carro, enfim. E o que acontece é que o Felipe Massa não está convertendo essas vantagens, né? Como tu mesmo disseste, Bernardo, não está conseguindo converter isso. O que dá para fazer, enfim, para virar o jogo? Como lidar com essa situação? Acho que o primeiro momento, eu pensando assim, analisando como analista de automobilismo que eu faço pelo pit lane, o cara tem que aceitar que não é um problema tu ter um companheiro de equipe melhor que tu. Sem dúvida. Tu tem que tentar bater ele. Só que me parece que tem uma sensação de desespero, assim, que os brasileiros jamais podem ser pior que seus companheiros de equipe. Ou eles são motivo de piada, ou eles são muito bons e melhores que os companheiros de equipe. Que começa a cair, eu acho que na questão psicológica, né? Porque agora já tá mais, né? Já tá provado. Mas, né? e tu vê assim, por mais claro que sempre é ruim perder para companheiro de equipe, é só tu ver a situação do Vettel com o Ricciardo, que esse ano o Ricciardo tá assombrando todo mundo e deixando o tetracampeão para trás. Mas o Vettel tá cumpridor, quando não quebra, ele tá andando ali perto do E Ricciardo. não se ou vê na ele frente, em entrevistas ou coisas de cara amarrada, enfim. isso procurando é- um motivo para dizer por que os resultados não vêm. Eu acho que falta o Massa relaxar e curtir ali o momento dele de estar, querendo ou não, ele tá na categoria top mundial, um lugar onde quantos pilotos do mundo gostariam de estar. Eu acho que ele tem que aproveitar a oportunidade dele, fazer a corrida dele e tentar manter a cabeça no lugar, principalmente. Né? Eu puxei o Nigel Mansell até porque eu falei do Nigel Mansell, porque o Nigel Mansell é um piloto que assim, né, de 1982, que foi quando ele estreou na Fórmula 1, a 1986, ele era um cara que, todos consideravam ele que era muito rápido, o Felipe Massa é rápido em uma volta, mas tinha extrema dificuldade em transformar a velocidade dele em resultado de corrida. O Mansell era desastrado, né? Assim, ele realmente errava. O Mansell acho que só perde rendimento. Eu acho que nesse aspecto ele é um pouco mais. O E Mansell só porque era até a tudo ou nada. coincidência de que o Mansell teve aquele, por exemplo, daí o Mansell em 86 disputou o título, em 87 disputou o título, não ganhou nenhuma das vezes, continuou não ganhando e demorou até 1992 para ganhar o título Mas em dele. 92 ele pegou um carro que, olha. A de outro mundo. Mas também né? ele dava volta até no companheiro de equipe dele. Né? É verdade. Ele dava volta era em pra todo 13, mundo, né? cara. Era pra 13, Era pra né? 13. Mas eu acho que o problema dele é realmente ser afoito. Aquilo é da personalidade dele, é tudo ou nada. Né? Como diz em inglês, win or wall. Não tem, vencer ou muro. Então isso eu acho que no momento que ele conseguiu dosar um pouco isso, mas eu particularmente sou fã do Mansell. Eu acho que o cara que muito falta carisma. um pouco autêntico na Fórmula 1, né? Ele era um cara autêntico. Né? Maior Jogava bigode volante da Fórmula 1. longe, que hoje tomaria um pênalti. Tá vendo como até isso aí já perde a graça? Vou tocar num assunto agora. A gente falou do Massa, a gente falou da Williams e na GP2 nós tivemos Felipe Nasser, ou Nasr, como alguns chamam. Nunca sei se é Nasser ou É Nasr. difícil a pronúncia. Pois Fala é, Nasser. um dia nós vamos entrar, Nasser, né? vamos entrar em contato com ele aí Vamos perguntar pra ele. pra perguntar. Ele teve duas etapas, né, como GP2, que precede a Rodada Fórmula dupla. 1. Exatamente, a rodada dupla da GP2.
Certo, ele terminou em segundo numa e terminou em quarto a outra. Aliás, ao contrário, terminou em quarto na primeira corrida e em segundo na segunda. Diminuiu para 9 pontos a vantagem do... Aliás, diminuiu em 9 pontos, são 41 pontos de diferença para o primeiro colocado, o Stefano Colletti. A pergunta é o seguinte, não vamos entrar tanto no mérito da GP2, mas o Nasser pode substituir o Massa na Williams? Até porque é piloto de testes da Williams. O que vocês acham, Bernardo? Não sei se é a escolha natural da Williams, mas pode ser. Tem acho que o patrocínio ele já tem, né? Ali, Banco do Brasil, acho também que bota uma grana. E o Nasser tem um problema com o que eu vejo nele, assim, e as equipes talvez vejam também, que ele demorou para engrenar na GP2. Ele é um dos caras que mais demorou para ganhar uma corrida na GP2. No passado ele disputou o título sem ganhar uma prova. Nem da normal, nem com a grid invertido. Na segunda. Mas o cara que ganhou o campeonato... parecia ser uma desculpa, largava, né? Cada entrevista era uma desculpa diferente. Chegava em oitavo em várias provas para ganhar a segunda prova e fazer os pontos que precisava. Enquanto que ele se enrolava lá no famoso pelotão da porcaria ali e não fazia os pontos. Nessa prova ele até foi muito bem, porque a equipe errou na primeira corrida, a equipe errou nos boxes e ele caiu para... Ele estava em quarto, caiu para 11º. E veio passando o pessoal ali. Passou todo mundo. Veio passando todo mundo, bastante arrojado, até que eu não tinha visto ainda uma corrida arrojada dele. Ele é um cara que mantém um ritmo e vai ganhando posições, mas dessa vez ele mostrou um pouco mais de arrojo. Eu comecei a ouvir o nome dele na Fórmula 3 inglesa. Foi campeão. Ele foi campeão mas antes de ser campeão eu já comecei a olhar assim e pensei, esse é o cara que a gente tem, entendeu? O Brasil não tem um outro piloto assim... É difícil, não tem formação. Não tem formação, agora e o que tu acha, Nilton? Ele pode ser o representante brasileiro, porque assim, a gente precisa, né? Até por questão de patrocínio, enfim... Eu diria para vocês que um piloto viável brasileiro na Fórmula 1 vai surgir daqui a alguns anos, eu acho, ainda. Não sei se o Nasser tá pronto ainda. Talvez ele tem tudo, tá com a mão lá, tem a grana, que hoje em dia sem grana não senta no carro, a gente sabe. Mas eu vou dizer um nome para vocês. Tem braço pra pilotar um Fórmula 1? Acho que tem. Não se tem hoje um grid com muitos Bottas, né? Só trocadilho com o nome do Bottas, a gente fala. A gente chama de Bottas, o cara que guia muito. Não tem assim o cara, mas eu acho que ele tem condições de andar, mas eu acho que não vai ser alguém que vai salvar nossa pátria, digamos assim. Eu vou dar um nome para vocês, Pedro Piquet. Pelo que a gente tem visto, não agora, por isso que eu tô dizendo, ele tem 15 anos, agora fez 16. Eu vi esse guri andar em Tarumã de Fórmula 3, o carro apagou na largada, ele buscou, passou todo mundo e ganhou. Tudo bem, ok, a gente sabe que às vezes uma equipe com mais poder, ele tem ali todo o pai por trás, né, a grana, grife, a experiência. Tem grife. Só que mesmo assim, mesmo com um carro muito bom, fazer o que ele fez ali em Tarumã foi um troço fantástico. E Tarumã a gente sabe que não é brincadeira, é um circuito de alta. E ele bateu o recorde de circuito, 56 segundos e alguma coisa. Uhum. Então, acho que o guri tem muito futuro. E o pai sabe o caminho, né? Sabe o que não fazer por causa do outro filho, né? Eu acho que tem uma questão... também, né? Sabe o que não fazer. O que não fazer é importante. Tem uma questão, né? O Nelson Piquet sabe tudo de mecânica. É impressionante, né? Nos anos 80 ele era um acertador de carro. Exatamente. Aí eu não duvido que ele pegue o carro do filho dele lá e... Enfim. Dá pitaco. No mínimo ele dá um pitaco ele deve dar. A equipe vai ter que aceitar isso. Mas isso é só uma coisa que eu acho que daqui a uns 4, 5 anos, talvez. Vamos projetar bem pro futuro. Ele é muito novo ainda. Mas eu acho que tem uma estrutura, tem um nome campeão, tem um pai tricampeão mundial. Eu diria que é um dos caras que eu vejo que talvez nos próximos anos possa chegar forte na categoria. Mas é sempre pontual, né? Porque não se tem uma organização nacional junto com regional para sustentar boas categorias de formação. A Fórmula Júnior, que é a nossa categoria de formação, que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, ela tem tido os grids um pouco pequenos, está me preocupando, mas agora vai ter uma oportunidade. Eles vão correr lá em, não sei se é Goiânia ou Brasília, vai ter uma etapa lá para cima para os pilotos de fora. Já tem vindo muita gente andar aqui. É uma das categorias. A Fórmula RS é uma outra categoria fantástica, que é um outro degrau. Logo assim, Fórmula viável. É um equipamento similar à antiga Fórmula Ford. A Fórmula Ford, só com motor Volkswagen AP, mais potente, com eletrônica embarcada, né? O grid é muito competitivo, então a gurizada vai andar com os bruxo velho e aprendem bastante. Bater roda com um Stead que inclusive, tem vou aproveitar 50, o gancho, que anos. tem o Gabriel Robi, que é de Pelotas. É isso aí. Que é bicampeão brasileiro de kart. Foi vice, eu acho, no ano passado, né? Também. Vice do Matzenbacher Foi na vice Fórmula Fórmula Júnior e corre na Fórmula RS.
E tá num aprendizado bacana, fez pódio em todas as corridas dele e vai correr numa etapa do Brasileiro de Turismo, Isso, que é a Stock Light. A antiga Stock Light, Então, a categoria de acesso. Tenta-se criar pontes, só que tem que ter um esquema mais... Vamos pegar essa ponte, esse gancho, e vamos falar um pouco de automobilismo gaúcho, enfim, Fórmula. Aqui tá se trabalhando bastante Fórmula, como é que tá, Nilton? Eu confesso que não tenho tanto conhecimento. Nós temos 2 categorias de Fórmula aqui no Rio Grande do Sul, a Fórmula RS, que é a antiga Fórmula Ford, Fórmula 1.6, agora mudou de nome, que já é um carro um pouco mais rápido, vira bem rápido em Tarumã, para ter um motor 1.6, é um conjunto muito bom, apesar de ter chassis, alguns antigos, eles são atualizados em uma série de coisas, inclusive a carenagem, a aerodinâmica. Temos a Fórmula Júnior, que é uma iniciativa interessante, que é só para gurizada que saiu do kart, 15 a 21 anos, que não tenha corrido nenhuma prova oficial em outras categorias. Então, realmente, é para quem está começando. E é bem interessante. Então, o Rio Grande do Sul tem essa característica de ser formadora. Tem a Fórmula V em São Paulo, que é uma outra proposta, é com pneus radiais, sem asa. As nossas fórmulas aqui são uma fórmula mesmo, com pneu slick, asa. E é legal, tem o Matheus Jacques, que é de São Paulo, foi campeão na Fórmula V e está ganhando todas na categoria Light aqui na Fórmula RS. Então, existem algumas iniciativas, porém, como o Bernardo falou, falta a gente criar um caminho para que essas coisas realmente formem um piloto. Hoje a gente tem o pessoal batalhando tem que ter aí. competição, né? Eu até conversei que o Roberto Moreno é instrutor... Ele é coach, coach de pilotagem de 2 garotos do Lucas da Vilela e do Fórmula Lucas Coll Júnior. E eu conversei com ele Lucas em Guaporé, até faz alguns meses, e ele é importante tanto o piloto aprender a manejar um carro de Fórmula mais simples, com o câmbio na mão, não tudo automático, ter um pouco menos de aderência, para ele saber sentir o carro, o famoso treinar o popô ali. Esse é o que sente o equilíbrio do carro. Pra sentir o equilíbrio do carro. Até o Nick Lauda falava que ele sentia o carro. Tinha melhor que os outros essa área glútea. É isso aí. Agora, não, deixa eu só para terminar o raciocínio, que eu fiquei no meio do caminho. E tem essa possibilidade, mas não tem uma estruturação que, o que vai fazer depois? Tem um prêmio pro guri ter condição, porque é muito caro, né? E como é que tu vai, qual é o próximo passo que o cara vai dar? Acabam indo para estoque. É isso que eu queria perguntar. E aí já foge da questão de formadora, e se tu quer seguir um caminho, teria a Fórmula 3, que até esse ano deu uma resposta boa. A gente vai tendo corridas da Fórmula 3 com 6 carros no grid, 7, uma coisa que era feia, dá uma tristeza de ver. A Vicar, que organiza a estoque, abraçou a categoria. Ano passado não deu muito resultado, esse ano conseguiu levantar, estamos com 13 carros. 13 a 15. 13 a 15, já é um número razoável, né? Depois da Fórmula 3, aí é tentar sorte na Europa, né? É o jeito, né? É o caminho. Tem uma Fórmula 4 brasileira que vai começar também, que é, parece que com mecânica Mitsubishi, alguma coisa com Souza Ramos, lá de São Paulo. Eu não sei quando é que começa a categoria, mas é uma outra opção que vai ter. Tem que ver se é opções que surgem o custo também. Uma série de coisas. Pois vou engatar a pergunta aqui, já que nós estamos num programa experimental, enfim, engatar uma pergunta que para mim é um protótipo. Então, Fórmula E, eu confesso que eu tenho uma expectativa muito grande em relação à Fórmula E. Para mim, pode parecer absurdo, mas eu acho que daqui a uns anos ou a Fórmula 1 se adapta ou a Fórmula E come a Fórmula 1, porque assim, tem grife, tem apoio, tem montadoras muito interessadas já, porque a questão de desenvolvimento da parte elétrica, né? Tudo elétrico no motor elétrico, enfim, é tudo elétrico. Vocês acham que vai vingar? O que tu acha, Bernardo? É bem um achômetro mesmo. Tem bastante gente pesada apostando forte nisso. Vamos ver o que vai acontecer. Tem grandes pilotos. Já temos confirmação de participação do Jarno Trulli. Ganhou corrida em Fórmula 1. Bruno Senna aparece também, né? Do Bruno Senna. O Nicolas Prost também. Nicolas Prost, filho do Alan Prost. Aliás, se eu não me engano, eles vão ser... É multicampeão de endurance. Se eu não me engano, conhecemos ele de Fórmula. O Senna vai ser companheiro de equipe do Karun Chandok, que correu na Fórmula 1, se eu não me engano... Na Espanha. Na Espanha, exatamente. Foi lá no colega do Senna. Maravilhosas, a gente nem lembra o nome. Na temporada de estreia. Ele vai ser colega na equipe Mahindra, ele vai estar na Fórmula E. E vai ser curioso ver o Nicolas Prost e o Bruno Senna, né? Tem aquele. Todo um saudosismo, é claro. Se cria um saudosismo. Pra fazer várias manchetes, quem sabe, eles É verdade, mas ali nenhum dos dois acho que tem o mesmo talento. A mão, falta um pouquinho de braço, mas é bacana. São bons pilotos. São bons pilotos, com certeza. Não são fora de série. Tem o Sebastian Buemi também, que é Fórmula 1. Então tem vários... Tem um quadro interessante de pilotos.
O meu problema até eu queria ver se o Burdess também acho que vai estar. O meu problema com a categoria ainda é, olhando os onboards e as gravações, é o som do motor. Vou fazer uma pausa pra gente ouvir o som do motor. Não, Isso é o som do motor. Autorama. Na verdade, isso eu soprando o microfone, mas não, isso não é bem um som de algo pra gente eu vou dizer, emocionar. Eu sou meio radical em algumas coisas, sou meio politicamente incorreto em algumas, e nessa questão do ambiental, eu acho que tem que ter uma preocupação com isso, mas isso tá matando um pouco tá matando um pouco a essência do automobilismo. Eu acho que o automobilismo sem ronco de motor, isso não emociona, afasta o público. A própria Fórmula 1 esse ano está tendo problema com o ronco dos motores. A única coisa legal é a subida da turbina, que é bacana de ouvir. Mas não, isso aí, olha, eu acho que o fã do automobilismo, aquele cara que gosta mesmo, não vai ter que se adaptar talvez, mas não é emocionante, não. Perfeito. Bernardo, vamos chamar agora. Tem um barulho de motor aí pra nós, vamos ver. Vamos dar uma contextualizada, vamos ver o que é barulho de motor. Temos o nosso quadro, o quadro Descubra o Seu Motor. Descubra o motor. E Nilton? Qual é que é o motor, Nilton? Eu não vou. É um motor grande. Um motorzão, na verdade. Por alguns é considerado um dos motores mais apaixonantes, assim, o ronco de motor que já passou por Fórmula 1 e inclusive pelos carros de endurance, que é o Matra V12 dos anos 70. É justamente o que não existe mais hoje, né? Motor grande. É um motor de 3,5 litros, criado pela fabricante francesa para os esportes protótipos da década de 70. Veja bem, 3,5 litros num V12 devia girar um bocado. 24 horas de Le Mans, na época era uma coisa revolucionária, que girava até 13.500 giros. E na época 13 mil era um absurdo, né? Hoje se limita, mas podia estar girando 20 mil, mais de 20 mil o motor de Fórmula 1. E equipou, nesse caso do áudio que a gente ouviu, é uma Ligier de Fórmula 1, migrou depois o motor para Fórmula 1, com a Ligier nos anos 70, e inclusive ganhou o GP da Suécia, de 1976, com o glorioso Jacques Laffite. A gente pode gravar uns barulhos dos nossos carros aqui também, né? Podemos passar aqui, a gente vai apresentando os carrinhos com áudio. Isso é uma ideia boa, gostei. Esse é a Ligier com o Matra V12, de 550 cavalos, e é um senhor urro de motor. É um senhor motor, deu pra ouvir bem. Muito bem, vamos encerrando por aqui, agradecendo a equipe técnica que teve na mesa de áudio Manuel dos Santos, na técnica Otávio Nascimento, coordenação de central José Moacir Bittencourt, agradecendo a presença do nosso convidado, Nilton Amaral, colaborando muito aqui, sempre bom a presença de convidados, assim, pra... Enfim, né, o assunto rende, ainda mais quando tem o pessoal que gosta do negócio, gosta de automobilismo, e é isso que a gente faz aqui, tentar trazer a qualidade na informação, debate... Conversar com os nossos ouvintes a respeito do automobilismo. E aí, Bernardo? Análise final, última volta. Vamos para agora o GP da Hungria, né? Que tem o potencial de ser o mais chato do ano, às vezes, porque é uma pista travada. Traçadinho meio complicado, é um cartódromo gigante, mas se dá uma chuvinha, se der um enrosco das Mercedes, já fica mais interessante. Eu tinha essa ideia, mas se eu não me engano, o GP da Hungria de 2013 foi um dos melhores do... Eu vou buscar a corrida. É que todo mundo ficou sem pneu. Alguma coisa aconteceu, não é um GP... E esse ano parece que esse problema foi resolvido, né? Então não até tá comentando isso, eu peguei algumas corridas aí dos anos 80, anos 90, e peguei uma corrida que o Senna venceu na Hungria, não me lembro o ano, mas na McLaren ainda. E impressionante, muito ruim a corrida. A corrida ruim, apesar de... é difícil. O Senna venceu tranquilamente, foi uma corrida calma, normal, uma corrida... Tipo anos 90, assim. E a gente gostava, porque o Senna ganhou, né? Então, o Senna ganhou, então era uma baita corrida. Ótima corrida. Eles fizeram reforma, aumentaram a reta, mas não conseguiram dar jeito naquele cartódromo gigante. Muito bem, obrigado Bernardo, obrigado Nilton. Obrigado. Ficamos por aqui.